Incretinas, palavra criada da junção de aumentar e insulina em inglês, são hormônios produzidos pelo intestino que, na teoria, estimulam a liberação da insulina em resposta à presença da glicose. Um efeito controverso e até hoje não demonstrado, além dos experimentos em laboratórios. Uma descoberta é que pacientes de cirurgia bariátrica têm seus níveis de incretina aumentados após a cirurgia, quase resolvendo sua diabetes em questão de dias, ainda sem mesmo estarem mais magros. O que as incretinas certamente fazem é inibir o hormônio com efeitos justamente opostos à insulina, o glucagon. O glucagon é um hormônio permanentemente elevado em diabéticos e que mantém a glicemia elevada, especialmente por liberar a glicose armazenada no fígado. A incretina, chamada de GLP-1, então baixa o açúcar do sangue por diminuir o efeito do glucagon. Por isso, GLP é a sigla em inglês de peptídeo, uma molécula menor que a proteína, parecido com o glucagon. Por ser parecido com o glucagon, o organismo reconhece a necessidade de liberar menos do próprio, diminuindo então o seu efeito. E aí, por consequência, a insulina precisa trabalhar menos para contrabalançar o glucagon, melhorando o que se chama de resistência insulínica. Para os que querem decorar esse efeito, traduzam GL como glucagon low ou glucagon diminuído. E se glucagon é low, baixa em inglês, a glicose é low, também baixa. Outro efeito importante do GLP-1 é o retardamento do esvaziamento gástrico. Em outras palavras, deixa a sensação de estômago cheio por mais tempo. E ainda que a saciedade não seja apenas regulada pelo conteúdo do estômago, auxilia na sensação de menos fome por mais tempo. Principalmente porque este mesmo hormônio também avisa o cérebro que ainda se está cheio, que ainda não é hora de comer. E mais, as células intestinais grandes secretoras de GLP-1 estão no íleo, final do intestino delgado, e no intestino grosso. É quando o bolo alimentar chega ali que as coisas acontecem. Por isso, se deve esperar algum tempo após o início da refeição para que a saciedade chegue. Talvez por causa do curto-circuito cirúrgico, com alimentos chegando mais rápido no intestino, é que bariátricos se sintam mais cheios mais cedo, além da redução drástica do tamanho dos seus estômagos, ainda que isso seja controverso. Dramaticamente, a frutose, um açúcar que as novas gerações consomem de forma muito exagerada em quase tudo que faz mal à saúde, exceto nas frutas, quase não faz cócegas nos níveis de GLP-1. Ou seja, frutose não gera saciedade, faz um efeito de saquinho sem fundo na ingestão. Se percebe facilmente isso com vários dos alimentos industrializados acrescidos da frutose, o xarope de milho, ou HFCS. Já os efeitos nefastos desse açúcar são muito conhecidos e provavelmente têm uma grande culpa nos sérios transtornos metabólicos dos jovens, e talvez por isso a forma medicamentosa das incretinas, como o Ozempic, faça agora tanto sucesso. Agonistas do GLP-1, todos terminados por tida, como a liraglutida e a semaglutida, o famoso Ozempic, são moléculas que mimetizam os efeitos do GLP-1, produzido pelo corpo. Mas é preciso deixar claro que uma coisa é o GLP-1 produzido pelo organismo e outra muito diferente é o remédio que o mimetiza, que tenta imitar os seus efeitos. Uma curiosidade é que tanto a obesidade quanto a diabetes tipo 2 já aumentam os níveis das incretinas, como o GLP-1. A medicação, então, põe mais lenha na fogueira dessa mesma ação e nos leva a questionar se não há algum limite no organismo para isso, principalmente em prazos mais longos, onde esses remédios ainda não foram testados. Em quanto tempo o hormônio natural GLP-1 produzido pelo organismo é degradado, ou seja, quanto dura a sua ação ao ser secretado? Ínfimos 2 minutos. Aí outra enorme diferença entre a natureza e a medicação, que é feita para durar até uma semana.
As vantagens dos remédios são bem conhecidas, como diminuição do apetite, um efeito muito dependente da função do nervo vago, diferente para diferentes tipos físicos, perda de peso, para sempre ou para o casamento do final do ano, controle da glicemia em diabéticos, alguma melhora em parâmetros cardiovasculares, esta ainda mais verificada em animais de laboratórios. Os problemas. Não há como prever o grau de paralisia do estômago e intestinos com o uso da medicação. O que se refere habitualmente como náusea é, na verdade, a tradução de um estômago meio parado, e é um efeito comum a quase todos os que o usam, e talvez seja o principal motivo da propagada diminuição do apetite, bem como da própria queda na glicemia, efeitos que tendem a diminuir com o passar do tempo. Algumas vezes, essa paralisia do estômago pode ser mais severa, se estendendo para todo o intestino, condição chamada de ilho paralítico. A associação com um permanente grau leve de desidratação, comum no uso da medicação, tende a tornar esse efeito ainda mais perigoso. Perda de massa magra, ou seja, musculatura, pode chegar a 40%, o que não é nada desprezível e certamente não é o que se deseja. Além disso, ao se parar a medicação, adivinha qual parte do peso é recuperado com mais facilidade? Sim, de longe os 60% da massa gorda. Por afetar o sistema de recompensa no cérebro, problemas como depressão por anedonia, perda da capacidade de sentir prazer e mesmo ideação suicida aumentam muito no uso crônico. GLP-1 e seus análogos também aumentam a liberação de corticoide na circulação, por estímulo do eixo hipotálamo-hipofisário. E é sempre bom lembrar os efeitos disso em prazos mais longos. Algumas doenças têm estatisticamente surgido com mais frequência nos que utilizam o remédio. A mais discutida é a pancreatite aguda, mas há outras, como pedras na vesícula, comum a qualquer processo de emagrecimento rápido, e o câncer de tireoide. Não devemos esquecer que o GLP-1 é mais um estimulador da multiplicação celular, com os riscos que isso pode provocar em usos prolongados. E falando em multiplicação celular, o Ozempic induz a multiplicação também das células gordurosas, um efeito paradoxal em quem emagrece, pois o efeito está na diminuição do volume de gordura de cada célula, não no número delas, e isso é benéfico, enquanto se emagrece e enquanto se usa o remédio. Um grande problema ao parar de usá-lo. A minha humilde opinião é que ainda não chegamos lá, com as drogas que interferem com o metabolismo, que ainda estamos usando o diamante bruto, inclusive no preço. Drogas muito mais seguras, efetivas e mais baratas podem surgir a partir do recente conhecimento dos mecanismos envolvidos na ação das incretinas, como o GLP-1 e os seus análogos. Mas ainda estamos longe, e talvez sejam as novas gerações de gordinhos a se beneficiarem delas. Mais uma vez, obrigado.